posso diminuir esse medo, diminuir esse risco, como que eu posso lidar com isso de uma forma mais saudável, né? E antes da gente entrar especificamente nesses itens que faz com que a gente diminua esse medo de empreender, é importante isso, terapeuticamente falando, não sou psicóloga e tal, mas é importante a gente ter em mente que esse medo, ele é saudável, né? O medo de empreender, ele é um medo saudável, ele é um medo que ele, apesar de às vezes te paralisar, apesar de às vezes ele adiar alguma tomada de decisão da sua parte e tal, o estranho seria se você não tivesse medo, né? Aí sim, talvez você tivesse que parar e pensar um pouco mais. Só que ter medo de empreender, ter medo do risco, né? Essas coisas são perfeitamente normais e a gente está vivo, a gente vive todos os dias e não tem como a gente não viver essa ansiedade. Então, meu psicólogo fala muito isso. Anormal seria se a gente não tivesse o medo e a ansiedade aí conosco na nossa vida, né? E aí, como que a gente faz para diminuir um pouco essa, essa ansiedade, esse medo de ir lá empreender, medo de ir lá botar a mão na massa, fazer acontecer e eliminar toda essa nhaca, vamos falar assim, né? Eu pesquisando, estudando, pensei muito sobre a minha vida profissional, a minha vida de empreendedora, o que eu já passei, né? Os erros que eu já cometi, os acertos que eu já cometi. E colocando isso tudo na balança, eu queria falar aqui sobre 5 itens que eu acho que são essenciais para a gente poder lidar com esse medo e a gente poder diminuir esse medo, né? O medo que a gente sente de empreender, ele está diretamente ligado ao risco do negócio, né? Então, se você parar para pensar, quanto mais arriscado for, mais medo a gente vai ter. E está tudo bem. É só mesmo constatar de que o risco ele é proporcional, o medo é proporcional ao risco que a gente está tomando, né? Então, número 1, gente, olha só, para diminuir esse risco que a gente vive, para diminuir esse medo de ir lá empreender, estuda, né? Eu comecei a pensar o tanto que eu já estudei o meu negócio, e olha, o negócio que eu tenho é um negócio que, quando eu comecei, não era conhecido, eu fui estudar outro ramo de negócio, eu fui adaptando e fazendo do meu jeito, mas quanto mais eu estudava, mais eu me sentia segura de que eu estava no caminho certo, né? Então, o conhecimento sobre aquilo que você deseja empreender, ele vai ser essencial na sua segurança em fazer aquilo que você quer fazer. Olha só, lembra, tem um exemplo que eu acho que é bem válido. O exemplo que eu queria dar, que eu agora esqueci, porque eu comecei a falar outra coisa aqui, eu esqueci qual era o exemplo que eu ia falar, mas eu vou falando e eu vou lembrando, né? Quanto mais eu estudo o mercado que eu quero atuar, quanto mais eu estudo o ramo de atividade, quanto mais eu estudo algo relacionado àquilo que eu quero fazer, mais eu tenho segurança de ir lá e colocar em prática. E assim eu diminuo esse medo, eu diminuo o risco, né? E esse medo, esse risco, ele nunca vai embora, né? Mas você começa a conviver melhor com ele, você tem mais segurança. Conhecimento, nesse caso do empreendedorismo, ele está diretamente proporcional à segurança, né? É como o carro e o mecânico do carro, né? O mecânico do carro, ele já conhece o que aquele carro, como que aquele carro funciona, como que o motor funciona, como que
o que pode dar de problema, o que não pode dar de problema. Então, na hora que ele está dirigindo aquele carro ou viajando com aquele carro, para ele fica muito mais confortável se o carro der algum problema, ele sabe mexer naquele motor ali, né? Então, é mais ou menos trazendo isso para nós empreendedores, quando a gente sabe mais sobre aquele ramo de atividade, sobre aquele mercado, sobre aquele produto, serviço, sobre o nosso negócio, a gente se sente mais seguro. Em segundo lugar, eu queria falar sobre crença e credibilidade, né? Eu sempre tive para mim, e isso é uma autoconfiança que eu desenvolvi, e aí vem um pouco desse conhecimento, dessa coisa de eu ter um conhecimento sobre o mercado que eu atuo, mas eu sempre tive para mim assim, que se eu fizesse algum negócio, se eu abrisse um negócio e ele desse errado, eu ia para o mercado e ia conseguir um emprego e, paciência, deu errado, eu vou para o mercado e vou me colocar à disposição para alguém que queira me contratar, né? E na pior das hipóteses, eu vou ganhar muita experiência, vou ter ganhado muita experiência empreendendo, né? Essa autoconfiança, ela me faz ter segurança de que é óbvio que, gente, eu vou arrumar, se der errado, você vai arrumar um emprego de hoje para amanhã, talvez não, né? Mas você tem a segurança de que você é apto a desenvolver um trabalho, né? E quando você tem essa segurança, você se sente mais confortável, né? E é importante a gente ter em mente que todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero, gente. Independente, né? E cada um tem o seu ritmo. Então, às vezes, você vai demorar um pouco mais a ter essa crença, essa credibilidade, às vezes você vai demorar um pouco menos, mas o importante é a gente ter em mente que todo mundo é capaz de, se não der certo o seu empreendimento, você volta para o mercado e arruma um emprego e, enfim, toca a sua vida ou tenta um outro negócio. O importante aqui, a mensagem que eu quero dizer é você ter aquele crédito você com você mesmo, né? E tá tudo bem. A gente não precisa fazer com que esse medo paralise a gente de tomar as decisões que a gente precisa tomar. Terceira coisa que eu queria falar, gente, olha só. Mentores, professores e consultores. Tenha pessoas que podem atravessar essa jornada junto com você, né? Eu, desde sempre, tive os que eu chamo de mentores, né? Quando eu comecei o meu negócio, quase 11 anos atrás, a primeira coisa que eu fui fazer foi me especializar em marketing online, porque eu não sabia nada de marketing online e eu já tinha percebido que o meu negócio precisava do marketing online para poder rodar. Então eu grudei em pessoas que sabiam isso. Aí quando eu comecei a ver que o meu negócio ele era baseado em processos, eu fui atrás de uma empresa lá em São Paulo, pessoas que me ajudaram demais a fazer a franqueabilidade do meu negócio, que eu colei neles, durante um ano eu colei neles e eu aprendi como que se fazia, metodologia de desenhar os processos e tal. Então, sempre tenha aquele negócio, tem um mentor meu que fala assim, nunca seja o mais esperto da mesa. Sempre esteja numa mesa na qual você possa, além de doar o que você sabe, também sugar o conhecimento de alguém, né? Então, tenha ao seu lado, siga pessoas que você acredita que sabem mais do que você, ou que têm, mesmo que não saiba mais do que você, mas que tem a contribuir para o seu crescimento e que você possa aprender, né? Isso te dá segurança. E que essas pessoas sejam mentores ou às vezes até consultores. Teve uma época, em 2017, que eu contratei um consultor financeiro para me ajudar
a rever alguns processos financeiros da minha empresa. E foi a coisa mais, eu grudei naquela pessoa e eu aprendi várias coisas que eu já sabia e que eu colocava em prática de outra forma, né? Durante uns 8 meses ele ficou na empresa, ele me ajudou a fazer algumas melhorias na minha área financeira e foi maravilhoso. Então, independente se for consultor, se for mentor, se for um professor, tem alguém ao seu lado que você vá se espelhar, que você possa consultar, que você possa pegar aquilo que a pessoa tem de melhor e fazer e aplicar no seu negócio.